Olá, olá, uma boa tarde de domingão a todos vocês que estão chegando agora ao show do Mário Robert. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. E já peço, é claro, que você já deixe o like já no início dessa transmissão e compartilhe esta transmissão em todas as suas redes sociais e em todos os grupos que vocês fazem parte. Afinal, o brasileiro está escasso de verdade e é por isso que eles querem nos calar, porque nós transmitimos aqui a nossa opinião, mas acima de tudo com a verdade dos fatos, tá? Então eu peço para você deixar o like, compartilhar, chamar mais pessoas aqui para esta transmissão, porque nós temos hoje convidados especiais, assim como todo domingo. Hoje temos convidados especiais que vão trazer aqui notícias importantes a todos nós, tá? Política, entretenimento e muito mais, seus temas de interesse aqui no programa Show do Mário Robert. Nós vamos falar sobre o perfume que está incomodando a esquerdalha, Milei e os libertários, os dossiês que estão abalando o PSOL, tudo isso e muito mais no Show do Mário Robert, o programa número 1 da família brasileira está no ar. Se jogar dinheiro na cueca vai aparecer coisa, né? Se eu jogar, né? Me chama de corrupto, porra! Redes são pretas roubando celular. Hoje eu tô saudando a mandioca. Isso aí, eu quero chamar aqui meus amigos da bancada de hoje, começando aqui pelo Rafael Sanzio. Seja bem-vindo, meu querido, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, um bom resto de domingo, aqui já está quase terminando para mim e para o Sérgio. É um prazer estar aqui com o Fábio, o Daniel e o professor Luiz, que eu não conheço pessoalmente, estou conhecendo hoje, e obrigado mais uma vez pela oportunidade, Mário. Isso aí, meu amigo. Fábio Tom, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Sem som. Vamos falar o que está acontecendo com o nosso Brasil e o mundo, né? Muita geopolítica hoje também. Isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Sérgio Tavares, meu querido português, mais brasileiro do que nunca. Seja bem-vindo. Exatamente. Quer dizer, eu digo mais bolsonarista, o português mais bolsonarista do mundo, porque o brasileiro nunca é de ser. Pronto, embora tenha um carinho muito grande pelo povo brasileiro. Dou aqui saúde a ti, Mário, também, Daniel, o professor Luís, Fábio, Rafael, já estivemos juntos, Rafael, estamos aqui pertinho, estamos aqui na Península Ibérica. É um prazer enorme fazer esta ponte, hoje mesmo completamente internacional. Temos aqui Brasil, Espanha, Portugal e Estados Unidos. E também, claro, cumprimentar toda a gente que nos vê. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, meu querido. Professor Luiz Vale, seja bem-vindo mais uma vez, que tem feito sucesso aqui nos domingos, trazendo o Cheque Mate Global. Grato, meu amigo Mário. É bom estar aqui na companhia de todos vocês, Daniel, Rafael, Sérgio, que já nos conhecemos, né, Sérgio? E Fábio, né, com quem também já estivemos juntos, conversando. Eu acho que a observação do Fábio é muito importante. Eu acho que é um momento muito quente da geopolítica e é um momento que vale a pena comentarmos. Grato a você, Mário, pelo convite e um cumprimento a todos que nos ouvem e veem. Muito obrigado, professor. E o nosso querido Daniel Miorim, seja bem-vindo a primeira vez aqui no Fator Político, meu amigo. Prazer, meus cumprimentos a todos. Espero conseguir adicionar novos pontos de vista aí para vossa audiência. Você que vai trazer algumas polêmicas aqui, né? Você que é o criador aí do dossiê do PSOL, entre outras cositas mais. Nós vamos falar isso mais à frente, meu querido Daniel Miorim. Agora, vamos às nossas pautas, mas antes eu tenho que dar um recado aqui para o meu público, né? Nós somos um jornalismo, nós fazemos aqui um jornalismo independente e isso significa... nós fazemos um jornalismo independente aqui e nós precisamos da sua ajuda para que este canal continue no ar, para que este canal continue vivo, né, e trazendo a verdade. Então você pode fazer uma contribuição de qualquer valor aqui no fatorpoliticobr@gmail.com. fatorpoliticobr@gmail.com é a chave Pix aqui do canal para que você possa ajudar a financiar. Monetize
aqui este trabalho que todos os dias nós fazemos aqui com todo o amor e todo o carinho para você, tá bom? Então eu peço essa ajuda e também peço para que se for mais fácil para você, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Agora sim podemos entrar nos assuntos de hoje. Parlamentares, com o parlamentar americano Chris Smith, nesta semana nos Estados Unidos, mais precisamente em Washington, fizeram ali algumas denúncias, né? Montaram um palanque improvisado ali na rua e fizeram ali denúncias contra os desmandos que acontecem no Brasil, contra o que eles acreditam que sejam abusos, né, do judiciário aqui no Brasil. E o meu querido Sérgio Tavares, sim, eu vou começar por ele, estava lá e fez ali entrevistas primorosas, entrevistas muito importantes, e traz mais informações para nós neste instante. Exatamente, Mário. Eu estive lá então durante os últimos dias, nesta semana, em Washington, estive também em Miami com a US Brasil, estivemos, foi muito, muito bom, mas falando aí de Washington, a minha ida lá deveu-se ao facto de, se eu não fosse, muitas das pessoas aqui na Europa não iriam saber corretamente o que é que lá aconteceu. E tirando o canal Sérgio Tavares, onde eu estive em reportagem, e o Epoch Times dos Estados Unidos e o jornalista Marco António, nenhuma outra imprensa lá marcou lugar, embora tenham sido convidados. O que mostra que não estão mesmo interessados em saber uma denúncia internacional, não querem noticiar, querem abafar. Isso ficou perfeitamente evidente quando reparei que a mídia que tinha sido convidada não estava lá presente. Mas foi muito importante, porque além dessa coletiva de imprensa que houve, que mais do que para a imprensa que não lá esteve, basicamente, foi para o mundo, porque depois foi difundido pelos parlamentares e vai ser difundido por mim daqui a 2 dias no meu YouTube, no canal Sérgio Tavares, uma reportagem com todas as entrevistas, os melhores momentos dessa ação em Washington, não só na coletiva de imprensa, mas depois também no SPAC e tudo mais. Mas o principal que podemos tirar dali foi essa denúncia, uma denúncia internacional contra o Poder Judicial no Brasil, que está a cometer violações dos direitos humanos. Isso foi, então, o resumo dessa denúncia, e foi dito pelo próprio Chris Smith, é um membro, um congressista ali do Congresso americano, ele é também presidente da Comissão dos Direitos Humanos, e ele prometeu que esse assunto vai ser levado lá dentro ao Congresso. E só não foi desta vez porque alguém da esquerda ou alguém do Poder Judicial no Brasil sabotou esta audiência que ia acontecer mesmo no dia 12. Ela estava já marcada para o interior do Congresso, mas alguém à última da hora tentou sabotar e conseguiu que fosse adiada. Mas essa sabotagem correu muito mal, porquê? Porque agora, em vez de haver apenas uma ação em Washington, que ia ter sido esta semana, vão haver 2, porque tivemos esta primeira ação onde foram uma comitiva de cerca de 20 pessoas, desde jornalistas, desde personalidades várias e parlamentares. Agora teremos uma segunda, porque essa audiência vai mesmo acontecer e voltará uma comitiva ainda maior. E desta ação que aconteceu em Washington, houve, além dessa conferência de imprensa, onde foi dito por um congressista norte-americano que o STF está a violar os direitos dos brasileiros, que está a cometer terrorismo do judiciário, entre outras palavras fortes que foram ditas, também os próprios parlamentares tiveram a oportunidade de discursar nessa conferência de imprensa, que foi num espaço onde decorrem sempre quase todas as conferências de imprensa no exterior. Houve aí gente na esquerda que criticou o local, criticou o púlpito, mas é profunda ignorância. Antes daquela conferência tinham lá estado outras pessoas noutras ações a fazer ali uma conferência naquele espaço. Depois de nós irmos lá, outros foram para lá, portanto aquele é o espaço mesmo destinado às conferências, com aquele fundo ali em Washington, com aquele fundo bonito. E, portanto, basicamente foi esse apelo. E das entrevistas que eu fiz, entrevistei praticamente todos que lá estavam, incluindo os jornalistas, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, a própria juíza Ludmila Lins. Falou-se mesmo desta perseguição aos jornalistas, aos parlamentares de direita, apenas os de direita. Perseguição, censura, privação dos direitos elementares, da liberdade de expressão, etc. Foram essas as principais queixas, então, que saíram de lá. E então, como vos disse, esse tiro que saiu pela culatra a quem tentou boicotar esta ação. Porquê? Porque, além dessa coletiva de imprensa, houve reuniões no SPAC, com os membros do CEPAC, que são dos mais influentes da direita lá no Brasil, e que culminou até com uma reunião depois com o próprio Donald Trump.
onde teve o Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias, reuniram com Donald Trump, fizeram videochamada com o Jair Bolsonaro, além de outras reuniões que eu não posso aqui dizer com quem nem onde, mas com pessoas muito influentes que garantiram que iam mesmo mexer os cordelinhos, é uma expressão que usamos aqui, para que se fique a saber por todos os Estados Unidos o que é que está a acontecer no Brasil. Portanto, em vez de agora haver só uma ação, haverá depois uma próxima ação, essa audiência vai ser mesmo marcada lá para dentro, e ficou também uma promessa, é que, e eu falei com o Gustavo Gayer, falei com a Bia Kicis, com o Marcel Van, e o que eles disseram é que esta vai ser apenas a primeira ação no Parlamento, depois seguiremos para o Parlamento Português, vai ser pedido aqui junto do Chega uma audiência semelhante, depois para a Espanha e por aí em diante. Ou seja, o que eles disseram, e para terminar, é se não se consegue resolver os problemas deste terrorismo do judiciário a partir de dentro do Brasil, vamos tentar a partir de fora, vamos a partir do exterior. E, portanto, foi muito, muito produtivo e para quem achava que não ia dar em nada, deu em muito mais do que pensam, porque houve ali reuniões com pessoas muito influentes e para quem dizia que ninguém ia saber, olhem, eu, como vos disse, terça-feira aqui em Portugal, para a Europa, vou transmitir todas as entrevistas, os melhores momentos, os resumos, tudo legendado, incluindo entrevistas exclusivas com o próprio Chris Smith, com o Alan dos Santos, com o Paulo Figueiredo, com o Gustavo Gayer, com o Eduardo Bolsonaro, com a Bia Kicis, com todas essas pessoas, porque as coisas, saiu de lá muita informação importante e já sabem que o meu mote em relação à causa brasileira é a Europa vai saber, então eu trago comigo informação muito valiosa e é muito bom estar aqui convosco, porque assim também já posso vos ir dando aqui umas luzes do que lá foi falado. Então, para fechar, além dessa audiência que ficou então prometida por Chris Smith, os parlamentares vão então depois para a Europa também para tentar o mesmo. Audiências nos parlamentos europeus para alertar contra os crimes e violações dos direitos dos brasileiros. E para finalizar, meu amigo, eu só queria que você respondesse uma pergunta. Qual é a sensação que você estava lá? Claro, é muito boa ver, né, pessoas reunidas pelo Brasil. Mas o que eu queria saber é que se você acredita realmente, porque tem muitos brasileiros que não acreditam que isso possa dar em alguma coisa. Você que estava lá, você que sentiu tudo que estava lá sendo feito pelo nosso Brasil, você consegue trazer uma carga de esperança ao brasileiro? Essa é uma pergunta muito pertinente. Eu vi também nos comentários muita gente sem esperança a dizer não, isso não vai dar em nada, é apenas mais uma ação. Mas não, eu senti ali de facto ventos de mudança. Primeiro, ao ver um congressista norte-americano a dizer com todas as letras os nomes, Alexandre de Moraes, STF, ditadura do judiciário, isso já é uma grande evolução. Dito pelo um congressista norte-americano ali em pleno Capitólio, mesmo naquela coletiva que nós tivemos. E depois o facto de os parlamentares quererem então levar isto para outros parlamentos mostra que as coisas não vão ficar por aqui. Isto vai mexer com o Poder Judicial, porque eles gostam de ficar bem na fotografia, eles não gostam de ser odiados internacionalmente. E saberem que o nome deles vai andar a ser falado por todo o mundo por violações dos direitos humanos, isso obviamente incomoda-os e muito. E uma coisa que eu falei também com o Gustavo Gayer foi que ok, chega de falar do Lula, o Lula é aquilo que anda para ali, o Lula é apenas uma coisa que anda ali ao serviço do mal. O nome que tem que andar agora na boca do mundo e que tem que saltar para os parlamentos da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos, é Alexandre de Moraes. Esse é, e foi dito claramente pelo Alan dos Santos, um criminoso convicto. Eu espero que não tenhamos problemas. Atenção, estou a citar, ninguém aqui está a dizer que é criminoso, aqui para salvaguardar aqui o canal, que isto foi dito lá por pessoas, personalidades. Portanto, é esse nome que agora vai passar a ser falado nos corredores da política europeia, da política norte-americana. E essas violações então vão ser conhecidas. Porquê? Porque vai para uma comissão dos direitos humanos norte-americana e depois há de vir para os parlamentos europeus. Portanto, eu senti de lá muita esperança e ainda por cima este Poder Judiciário vai dando cada vez mais argumentos para a denúncia, porque enquanto nós lá tivemos, saiu essa nova lei da censura em relação à questão eleitoral, que vocês sabem, com certeza já devem ter falado, que é mais um argumento para nós apresentarmos a todas as entidades, a todos os parlamentos do mundo e até o meu próprio testemunho pessoal, e o Eduardo Bolsonaro falou nisso, vários parlamentares realçaram isso, como é que quando até um europeu é perseguido com crimes de opinião, portanto imagine-se o que é que se vive lá no Brasil.
Portanto, saísse lá com uma esperança muito renovada, até porque todas as pessoas do CEPAC garantiram: nós vamos cobrir as vossas costas, nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para denunciar. O próprio Trump, nas conversas, não podemos aqui divulgar as conversas anteriores, mas que devem calcular que o que foi falado é: quando eu for presidente, preparem-se que as coisas vão mudar. Portanto, há aqui ventos de mudança, isso aí podem ter a certeza. Saímos lá com a esperança renovada, e eu fui fazer o meu papel porque levo agora também, porque a minha causa principal é a liberdade. E o que se passa no Brasil é privação da liberdade, privação dos direitos. Então, a partir daí, a causa brasileira entrará também nas minhas prioridades. E agora é o Brasil, noutra altura pode ser a Espanha. Imagine que a Espanha, com o Pedro Sánchez, passaria a viver a mesma coisa, o Rafael, ia lá ter com o Rafael Sanz, e íamos também fazer a mesma coisa, porque aqui não se trata só por ser Brasil ou por ser Portugal, embora eu tenha um carinho muito grande pelo Brasil, pelo que senti naquele dia 25 e por tudo mais, mas é pela liberdade acima de tudo. E é isso que reuniu aquelas pessoas, e foram muito corajosos. E eu perguntei à Bia Kicis, ao Gustavo Gayer: vocês não têm medo de estar aqui a dar a cara e alertar contra quem vos está a fazer mal, contra o Poder Judicial? E eles disseram: nós já estamos a ser perseguidos, nós já tivemos as contas congeladas, o sigilo tirado, já tivemos passaportes retidos, já tivemos... Portanto, mais do que isto é difícil, portanto, nós não podemos ter medo. E por isso aqui uma bem-aja a esses parlamentares corajosos que foram lá arriscar ter problemas, arriscar terem processo, arriscarem serem cansados no seu mandato, arriscarem verem a sua rusgas à meia da noite nas suas casas, para irem alertar contra o mundo. Portanto, deem valor àquelas pessoas e que não foram lá passear nem pensar. Olha, não os vi quase nem um segundo a descontrair, andavam sempre em reuniões, sempre, andávamos todos sempre de um lado para o outro. Portanto, é gente que está a trabalhar em prol do Brasil e merece o respeito, porque foram lá tentar aquilo que não se consegue. Se não se consegue por dentro, que se tenta então pelo exterior. E eu que vejo de fora, como português, como europeu, esta foi a sensação que eu fiquei. Que vem aí coisas boas, e que a esquerda, os globalistas e o Poder Judicial no Brasil está a ficar desorientado ao ponto de já querer sabotar audiências no Congresso. Porquê? Medo. Como disse Eduardo Bolsonaro, e para fechar, o medo, a censura, a privação da liberdade de expressão é a arma dos cobardes, é a arma dos fracos. E eles são fracos, eles são cobardes, eles estão a ser expostos e continuarão a ser expostos. E agora, o Brasil não está sozinho, agora também tem aqui mais um soldado europeu. Portanto, foi muito bom. Excelente, meu amigo. Eu queria abrir aqui a oportunidade a algum de vocês da bancada, o Rafael, o Fábio, o professor Luiz ou o Daniel, fazer alguma pergunta para o Sérgio. Temos algum tempinho ainda com ele. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, Mário, a gente podia fazer um colocamento, porque a mídia brasileira, né, ela é suja. E eles dizem que a reunião foi do lado de fora. Ela não foi do lado de fora. Em Washington, você tem mais ou menos uns 5 lugares que são apropriados para a prensa. E aquele lugar ali é chamado de House of Triangle, o triângulo, né? O triângulo, House of Triangle, é o triângulo da casa. Aquele lugar ali, ele tem um púlpito fixo, é específico para esse tipo de evento. Então não é como a mídia brasileira está dizendo: é do lado de fora, lá embaixo, Mário, a última foto. Tá vendo? O House of Triangle. Então aquilo ali é específico para a mídia. Então a mídia brasileira dizendo: não tinha mídia brasileira. Eles não foram convidados. A mídia brasileira não foi convidada. Para você estar ali, você teria que ter sido convidado. Eles não foram convidados e são mentirosos dizendo que eles fizeram na rua, entendeu? Como se não tivesse um lugar propício. Não, mentirosos. Aquele lugar ali é perfeito porque você vê, olha o que você vê atrás, né? Você consegue ver tudo. Então, só para ficar claro para o povo brasileiro que a mídia nojenta brasileira, ela continua mentindo para o povo, porque não foi algo do lado de fora, não. Esse é um lugar propício que é muito procurado para que seja feito isso, tá? O pessoal tem que entender isso aqui, a realidade que a mídia brasileira esconde. Sim. Eu confirmo. Eu fui equivocado, então quando eu disse que foi na rua, eu fui equivocado, não sabia dessa informação. Então é muito bom ter pessoas esclarecidas para trazer aqui, né, a verdade dos fatos, porque realmente o que a mídia passou para todos nós aqui no Brasil é que foi algo improvisado, e não, foi algo fechado, somente para convidados. Então
foi algo válido, né? Você tem que ter um congressman, você tem que ter os permissões, não pode chegar ali, não, aquilo ali é tudo organizado. Então aquilo ali é uma coisa propícia para a mídia, aquilo ali é específico para a mídia. Então a mídia brasileira mentiu mais uma vez. Isso aí, Flávio, é o que eu ponderei desde o início, desde a primeira vez, é a terceira vez que eu estou com vocês, quanto à estratégia, Sérgio, lembra? Estratégia. Essa é uma estratégia real com resultados. Por quê? Se nós voltarmos à década de 60 e 70, era uma estratégia que a esquerda usava contra o governo brasileiro, divulgar lá fora, né, coisas que muitas vezes não eram verdadeiras, para que a imagem do Brasil ficasse ruim lá fora, essa responsabilidade caísse sobre o governo da época, nas décadas de 60, 70 e 80, e o governo se sentisse, então, pressionado a mudar o seu rumo. Agora é o inverso. Vocês estão fazendo a coisa correta do ponto de vista de estratégia, ok? Vocês estão de parabéns, porque eu acredito que essa estratégia ela produzirá resultados. Sim, deixa só aqui acrescentar em relação ao que o Fábio disse, isso é muito importante, porque eu li nas redes sociais comentários de burros petistas que não lembram o diabo, coisas estúpidas mesmo, a rirem, a dizer foram convidados para o baile e ficaram lá fora. É burros da ignorância. A audiência lá dentro foi simplesmente adiada por boicote de alguém no Brasil, mas a conferência ia sempre ser lá fora. Aquele é o espaço destinado. Como eu disse, nós tivemos que aguardar um pouquinho, porque já lá estavam a ter outras conferências de imprensa, outras coletivas de imprensa, e assim que nós terminámos, foram logo para lá outras entidades fazer outras coletivas de imprensa. Portanto, aquele é o espaço mesmo para aquilo. E os petistas burros e outros esquerdistas burros e outros idiotas a rirem, a gozarem, mas a rirem da sua ignorância e da sua burrice, porque nem percebem que é ali mesmo naquele espaço, com aquele cenário incrível que se fazem as coletivas. E sim, foram todos convidados para o interior, para o baile, simplesmente foi adiada a audiência por boicote de alguém, jogo sujo de alguém que andou lá à pressa, na calada da noite, como sempre, a tentar então impedir que essa audiência acontecesse, mas foi prometido mesmo pelo congressista e presidente da Comissão dos Direitos Humanos que essa audiência lá dentro vai mesmo acontecer. Portanto, foi dupla burrice, foi cagada mais uma vez. Porquê? Porque assim, em vez de haver um grande evento em Washington, vão haver dois. Portanto, a todos aqueles que dizem foram barrados no baile. Não, barrados no baile é a vossa inteligência idiota e burra que dizem só disparates e que nem sequer percebem o que é que está a acontecer. Mas pronto, para muitos desses já não há solução. Excelente. Sérgio, eu gostaria de agradecer a sua presença. Você que tem algum compromisso agora, você não vai poder ficar até o final nesta live, mas sempre em todas, você sempre fez questão de ficar. Muito obrigado, meu querido. E a gente sempre gosta de recebê-lo aqui. Espero que você esteja sempre aos domingos aqui com a gente, trazendo mais informações. Claro que sim, sempre que eu puder, nem que seja só assim meia horinha como tivemos agora, para trazer aquelas informações do que for acontecendo aqui. Claro que sim, contem comigo. É muito bom estar convosco e, portanto, muito obrigado. Um grande abraço a todos, um forte abraço também para quem nos vê lá em casa. E já sabem, fica aqui o convite então, terça-feira, canal Sérgio Tavares, fiquem a saber todas as reportagens exclusivas com todos os intervenientes dessa ação em Washington. Trago comigo informações muito valiosas que eles não querem que a gente mostre, mas agora é tarde demais. Grande abraço. Muito obrigado, meu querido. Até a próxima. E nós continuamos aqui. Eu preciso passar um recado rapidinho para vocês aqui. Tem um vídeo bombástico do pastor Silas Malafaia, onde ele concedeu uma entrevista à nossa querida Berenice Leite, aqui do Fator Político BR. E nós temos um trechinho desse vídeo, tá bom? E vamos passar aí para vocês ficarem com vontade de assistir o resto. Vamos lá. Me retaliar? Eu espero. Agora só tem uma coisa. Eu estou preparado para ser preso. E ainda vou te dizer mais uma coisa. Como eu sou proativo, eu tenho um vídeo pronto, guardado, com algumas pessoas que, se vierem fazer covardia comigo, minha filha, o vídeo que eu já gravei e deixei guardado é uma bomba em cima deles. Que eu não vou ficar esperando o azar. Eu me preparo. E estou preparado psicologicamente, emocionalmente, para qualquer tipo de retaliação, inclusive triangulações. Usar outros, sabe? Usar outros do judiciário para tentar me atingir e me denegrir de alguma forma.
Vejam bem, meus queridos, esse é o trecho de uma entrevista, né? Você consegue assistir essa entrevista na íntegra a partir do momento que você se torna membro do canal Fator Político BR, tá? Só para membros vão conseguir assistir esse vídeo, essa entrevista maravilhosa na íntegra, tá? Segunda-feira ou terça-feira será liberado somente para membros, tá bom? E aí, no decorrer da semana, alguns trechos dessa reportagem serão divulgados. Porém, na íntegra, né, o vídeo todo, você só consegue se você for membro do canal. Mas é um vídeo bombástico, uma entrevista maravilhosa que Silas Malafaia concedeu ao Fator Político BR, a nossa querida Berenice Leite, tá? Agora vamos seguir aqui a nossa pauta, meus amigos, que foi lançado, né, essa semana, foi um dos assuntos mais falados no Twitter também, o perfume do Bolsonaro, né? É importante nós trazermos essa informação, porque é mais uma jogada de marketing do nosso querido e eterno melhor presidente que o Brasil já teve, né? O perfume do ex-presidente Bolsonaro esgotou depois de 6 horas de pré-venda na quinta-feira. O produto é vendido na loja do influencer e maquiador Agostinho Fernandes a R$ 197. A fragrância será lançada oficialmente em 21 de março, data do aniversário de 69 anos do ex-presidente. Reinaldo Azevedo foi um dos que ficaram revoltados com a notícia. Eu vou pedir, antes de passar para os nossos amigos, que a produção jogue o tweet, né, do Reinaldo Azevedo com dor de cotovelo com o lançamento do perfume do Bolsonaro. Se a produção puder colocar na tela. Production. Eles estão com problema lá também, que eles estão sem energia lá no apartamento deles. Eles não vão conseguir colocar agora. Mas enquanto eles vão tentando lá, eu já vou passar para minha bancada aqui. Começando pelo Daniel. Daniel, o que você tem a dizer? É jogada de marketing do Bolsonaro? É bobagem, como algumas pessoas pensam? É para deixar petista com dor de cotovelo? O que seria isso? Eu acho que talvez a coisa mais importante é entender que toda guerra cultural é uma guerra de símbolos, né? Então, na medida em que ela é uma guerra de símbolos, determinados símbolos carregam ali determinadas intenções. Quando você, nesse sentido, normaliza, e isso é uma coisa muito clara, né? A venda, por exemplo, de bandeiras, adornos do tipo do Lula, Dilma e companhia é algo normal há mais de 20 anos, né? Isso nunca assustou ninguém, a esquerda nunca se escandalizou por isso, né? Nesse sentido, é claro que talvez eu não fosse usar esse perfume do Bolsonaro, nunca na vida, mas do ponto de vista da formação simbólica, do ponto de vista da consolidação, inclusive de assim, demonstrar efetivamente, existe um apoio financeiro às iniciativas que compartilham dos mesmos valores políticos, os mesmos valores sociais que você. E você, de fato, começar a criar redes nesse sentido, com pessoas que valorizam as mesmas coisas, rejeitam as mesmas coisas, isso não apenas é natural, como é um dos elementos essenciais para qualquer formação de algo forte, né? Que você consiga dizer, não, se existe valor no perfume do Bolsonaro, então existe valor na produção que seja jornalística para cobrir um determinado assunto. Se existe valor na formação jornalística, mais ainda num livro. E aí você começa efetivamente a criar um fluxo e uma possibilidade financeira que realmente só tem a beneficiar todo o debate público. Não vejo, nesse sentido, de que forma, e é lógico que é a crítica seletiva da esquerda à formação específica que o capitalismo assume, né? Não vejo de que forma isso seria prejudicial, e como iniciativa financeira parece ter sido uma excelente escolha. Vai vender muito, vai vender que nem água, nem perfume nesse caso. Excelente, meu querido. Professor Luiz Vale, o que o senhor acha dessa iniciativa do Bolsonaro? Não é o primeiro produto, né? Tá aí o tweet na tela. Deixa eu ler primeiro, já eu volto, né, com o nosso querido professor. Não estou conseguindo ler, tá muito pequeno aqui na tela para mim. Se a produção puder ampliar as letras, eu estou com a tela do notebook aqui e ela tá muito pequena. Alguém lê para mim? Deixa eu ler para ti. Então. Rafael. Vai. Fotos do lançamento do perfume de Bolsonaro.
fragrância papuda. Abaixo, a sugestão de um trisal. Isso é o Reinaldo de Azevedo falando, né? Pois sem querer, o outro gajo faz ali o quê? Tradicional família brasileira fica como? Vejam o que faz, eu acho que ele quis escrever vejam, né? Vejam o comunismo com a família convencional e com a heterossexualidade. Meu Deus do céu, é dor de cotovelo ao extremo, né? Um cara que não consegue produzir absolutamente nada, Cara, é sujo, a não né? ser, a não ser inveja, né? Ele não consegue produzir nada a não ser inveja do Bolsonaro. É isso que Reinaldo Azevedo tem, né? Agora, voltando aqui, muito obrigado, Rafael, por ler aqui. Realmente, eu estou numa tela muito pequena aqui no notebook, não tem a nitidez necessária para eu ler. Mas, professor, o que o senhor acha dessa iniciativa? É importante? É perda de tempo? Olha, Mário, é uma estratégia de fixar uma posição, um marco, né? E colocar o nome em evidência. Sobre esse aspecto de marketing, etc., é interessante ter o nome em evidência, ocupar espaços na mídia para estar presente, né? Em termos de disputa de poder, não é significativo, mas em termos de ocupação de espaço midiático, sim. Oi, tava sem som, né? Desculpa. Rafael, você pode dar a sua opinião sobre essa iniciativa? O que você vê sobre isso? É uma estratégia dentro da cultura? Mas, ó, só a gente observar como é que funciona aí o mundo. Ó, as fotos da Frida Kahlo tá em todos os locais. Você vê nos aeroportos, aí quando a gente vai comprar aqueles souvenirs nos aeroportos, só a Frida Kahlo. Você vê aí o Che Guevara e demais. Olha, eu não estou fazendo merchan adiantado aqui, tá vendo esse livro aqui? Eu falei como foi que eu comecei a entender essa história de questões de gênero no mundo. Eu trabalhei para uma empresa muito grande, do qual a gente era responsável por 2 marcas de perfume, muito famosas, assim. Tanto que elas estavam na Selfridges, lá em Londres, essas coisas, eu vivia por lá. E um dos conceitos, em uma das reuniões, eles queriam associar o conceito do perfume com essas questões de gênero associados à criança. Porque isso, obviamente, ia fazer sucesso, porque introduzindo na cabeça das pessoas, claro que tem outras estratégias, né? Introduzindo no imaginário das pessoas a importância de associar uma marca às questões de liberdade. Você pode ser quem você quiser, você pode ser um cachorro, você pode ser uma criança que nasceu no corpo equivocado em si. Quando a gente associa e usa essas estratégias, que não é uma estratégia do mal, o mundo, a geopolítica, tudo é propaganda. Quando a gente vê isso associado para o bem, no caso, o Bolsonaro vai ser sempre lembrado, enquanto existe Brasil, como aquele que trouxe a luz para o Brasil. O Bolsonaro pode ter todos os erros que você possa imaginar. Eu acho que é bem menos, muito, muito menos do que essa esquerda nojenta que está no país. No entanto, a gente sabe quem são as verdadeiras pessoas por causa do Bolsonaro. E associando ele a marcas, associando ele a estilo de vida. O ser bolsonarista, como a esquerda quer criminalizar, aqui na Europa, a gente está vendo uma criminalização de quem tem comportamento conservador e de direita. E associando o conservadorismo como um estilo de vida, o seu próprio perfume, a sua própria cueca, seu próprio terno, essas coisas, isso é dar identidade para um povo que está um pouco perdido, sem saber o que fazer. Mas como o Sérgio falou, como essa estratégia da família Bolsonaro, isso é mais do que digno, né? Dá uma chama. Obviamente, todos nós aqui sabemos que existem muitas coisas nos bastidores, mas para as massas, isso é importante, porque é através das massas que as coisas acontecem. Excelente, Rafael. Fabião, meu querido, o que você tem a falar sobre essa estratégia de Bolsonaro eu não sei se foi propriamente do Bolsonaro ou de algum agente de marketing dele, mas enfim. Eu acho que mostra que a esquerda é bem previsível, né? Isso mostra qualquer coisa que o Bolsonaro faz, eles caem na armadilha, né? Porque você lança um perfume, se a gente está falando de política, o que deve ver o perfume com política? Nada,
se a esquerda não entrasse em histérico. A histeria da esquerda em tudo que é feito pela direita faz com que venha a ter significância, até mesmo uma estratégia, onde não deveria ter estratégia nenhuma. Porque se eu crio um perfume e ninguém fala dele, não tem problema nenhum. Mas a esquerda é muito previsível. Você cria um meme e eles estão questionando o meme que você criou. Você cria um perfume e eles estão debatendo o perfume do Bolsonaro, ou seja, queira ou não, todo mundo começa a falar do Bolsonaro, e é essa é a importância. Então, eles são previsíveis, então isso aí pode ser uma estratégia. Tudo que você faz, você já sabe como será a reação da esquerda. Então eles reagiram exatamente como a gente esperava, todo mundo gritando, histeria, é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Ó, a minha breve opinião é que eu vou concordar aqui, né, com o que o Rafael disse, né, com o que o Daniel disse, com até o que o professor e o Fábio disse também, mas olha só, é o nome dele impresso em vários lugares. Bolsonaro está em vários lugares. Bolsonaro está impresso, assim como Frida Kahlo, assim como outras personalidades da esquerda, e isso, na minha opinião, é uma estratégia, belíssima estratégia, de alguém que quer ficar marcado na história, tá? Então isso é uma estratégia para que ninguém venha esquecer do Bolsonaro. Eu acho legal os esquerdistas, os jumentos que entram na live de direita. Eu fico assim, eu fico abismado como eles, ao invés de dar engajamento para o público, para as lives de esquerda, que não tem engajamento nenhum, eles ficam na live de direita do começo ao fim. Eu não sei se vocês estão vendo aí no chat, mas tem um cara aí que tá do começo ao fim aqui relinchando, né, o jumentinho do Lully, porque a gente está comentando sobre isso. É impressionante, Mas fica aí que talvez você possa aprender, meu querido, algumas coisas aqui com os nossos amigos. Vamos seguindo, então, para a próxima pauta, que é justamente sobre Milei, né? Milei, Argentina, como o Milei está mudando a situação da Argentina neste momento. Sob Milei, a Argentina registra segundo superávit consecutivo em 2024. O país registrou o superávit de 338,1 bilhões de pesos argentinos em fevereiro de 2024. Na cotação atual, a quantia equivale a 397,6 milhões de dólares. Daniel, você que é libertário, entende muito do assunto. Como o Milei, né? Você é libertário como o Milei. Como tem visto as mudanças que ele tem implementado na Argentina? Como que você vê, né? Depois que o Milei entrou, é impressionante, parece um milagre, né? Mas na verdade não é. É apenas gestão, boa gestão. Aquilo que a esquerda faz é destruir, enquanto a direita, ou o libertário, que é o Milei, ele vem aí para fazer a mudança no país, principalmente na economia. O que você tem a nos dizer? Bem, eu acho que cabe um histórico, pelo menos, relevante de como a Argentina chegou a esse processo, né, gente? O que aconteceu foi que a Argentina recebeu a visita de uma pessoa chamada Ludwig von Mises. E o famoso livro que muita gente lê, que é Os 6 Lições, foi feito por esse autor, Ludwig von Mises. Foram palestras que ele deu na Argentina, que deram origem a um forte movimento popular na Argentina de austríacos, em virtude da sua visita. Da mesma forma, o Hayek também visitou a Argentina, e isso foi fomentando, de alguma forma, debates austríacos ali. Então, a primeira coisa que eu acho é que há uma necessidade de você enxergar as coisas feitas devagar, né? Então, se você enxerga o caso argentino, ele é um caso de sucesso, de uma forma de sucesso, para que as ideias sejam consideradas como requisitos para as formações políticas. É uma coisa que o Olavo falava bastante, a necessidade de um processo que lentamente vá mudando as opiniões das pessoas. A segunda coisa é sobre os resultados do Milei. E nesse sentido tem um aspecto muito positivo dos resultados do Milei e um aspecto muito negativo deles. O primeiro aspecto muito positivo é que a força em geral, os ensinamentos do Milei, eles vêm de uma linha globalista, que é uma linha até muito eficiente, que é a linha do World Economic Forum. O que o World Economic Forum costuma postular como ação política, né? Eles postulam a ideia de que nós devemos tornar a economia eficiente
para que, através dos mecanismos de eficiência, de produtividade, a palavra-chave é produtividade, nós sejamos capazes de aplicar alguns requisitos, alguns fundamentos sociais gerais. Ou seja, o que isso significa? Significa que a nossa moeda, seja lá qual for a moeda, deve buscar um aprimoramento muito parecido com o que foi o Plano Real do poder de compra. Mais importa o poder de compra do que o poder nominal dela diante de outros elementos. Mais importa, por exemplo, a liberdade de iniciativa do que a própria possibilidade que nós tenhamos, de uma forma ou de outra, de expandir a quantidade de produção geral, né? Então, mais importa que as pessoas produzam mais do que todos estejam envolvidos. Se nós temos um cenário hoje em que a pessoa desempregada ela consegue comer, ela consegue fazer a próxima refeição, e 40, 50 anos atrás o desempregado ele estava em um estado de fome, então nós sabemos que a produtividade ter aumentado foi mais importante do que a gente lidar com números como desemprego e por aí vai. Do ponto de vista negativo, e para mim essas questões negativas são muito sérias, tem duas grandes questões. A aprovação do Milei de pautas progressistas. Então o Milei, nesse sentido, ele apoiou mais de uma vez casamentos poligâmicos, muito provavelmente é uma das pautas que ele deve colocar em ativa. Ele já falou favoravelmente, já se posicionou favoravelmente à noção da transexualidade. Ele se opôs ao Papa Francisco. Então, o Milei tem um caráter assim, que ele herda desses homens eficientes que vieram do World Economic Forum, que é esse caráter progressista. E a segunda coisa é o impacto muito significativo que ele traz em torno do Banco Central. Nós estamos presos hoje com o nosso Banco Central, aqui no Brasil, que faz com que, por mais que estejamos numa situação muito melhor do que a Argentina, nós tenhamos limites para a possibilidade do nosso crescimento. O Banco Central, nesse sentido, com a expansão da base monetária, faz com que as pessoas, efetivamente, não consigam ser tão produtivas quanto elas deviam ser. Então, para mim, o advento do Milei vai ser positivo, vai criar realmente uma diferença muito grande na capacidade de poupança das pessoas, na capacidade de produtividade das pessoas, na força da moeda, no poder de compra, mas ele traz consigo esses elementos fortemente negativos que precisam ser observados desde já. É isso. Obrigado, meu querido, pelas informações. Professor Luiz Vale, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu vejo aqui que quando a pessoa quer, realmente, ela consegue fazer, é o caso aí do Milei com a Argentina, não é isso? Sim, Mário. O Milei enfrenta uma situação adversa, né? Ele pegou o país já com o PIB caindo em 1 ponto alguma coisa, e ele entrou, a partir de 10 de dezembro, com a proposta de segurar a inflação e reduzir os gastos públicos. Claro que, naturalmente, isso vai provocar, e o FMI está prevendo, que o país, a Argentina, vai ter uma contração do seu PIB em torno de 2,8%. Isso, naturalmente, com uma contração do PIB, vai provocar uma certa impopularidade, e isso pode acontecer naturalmente. A China, obviamente, contrariada com o rumo que o Milei está dando à Argentina, a China, que era um forte investidor na Argentina, já começou a retirar seus investimentos, paralisando investimentos. Então, do ponto de vista geopolítico, de jogo de poder, o Milei deveria ter tido um pouco mais de prudência, não no que fazer, mas no que falar. O grande problema não é somente o que você faz, mas a maneira como você coloca isso para as pessoas. Então, já vemos agora, inicialmente, uma retaliação da China, paralisando investimentos, paralisando principalmente investimentos de infraestrutura, que são geradores de emprego, isso é um problema. Lembrando lá que a oposição a ele, peronista, etc., tem uma grande ascendência sobre a mídia e sobre sindicatos e regiões, facções da sociedade. Então, ele vai enfrentar um momento complexo. Por quê? Volto a dizer, haverá uma contração do PIB, uma vez que ele está retendo gastos, ok? Uma vez que ele está tentando segurar a inflação, haverá uma contração do PIB e, naturalmente, poderá isso exacerbar o desemprego, principalmente pelo desinvestimento
da China, que até aquele momento era um grande parceiro comercial da Argentina. Se a China realmente começar a buscar outros mercados, por exemplo, a China recentemente ela autorizou vários frigoríficos brasileiros, empresas exportadoras brasileiras que antes não estavam autorizadas, que concorrem com empresas argentinas, dando a sensação de que eles vão começar a comprar mais do Brasil, porque tem um alinhamento com o atual governo do Brasil, e menos da Argentina, o que pode impactar mais ainda a balança comercial da Argentina. Por isso, esse tipo de transição de ideias, ela tem que ser feito com uma certa estratégia, uma certa prudência, uma certa cautela no falar, porque nada se faz do dia para a noite no que tange à mudança de um país como um todo. Não é? O Milei tem ideias, obviamente, muito interessantes, mas me parece que às vezes é um pouco incauto do ponto de vista do falar, da maneira como se posiciona, provocando ou antecipando reações que poderiam não vir agora. Por exemplo, uma retaliação dessa da China, se ela diminuir as compras, tanto o Brasil quanto a Argentina tem uma dependência muito grande na sua pauta de exportações das compras chinesas. E você não substitui um comprador do dia para a noite. Você não substitui um investidor em infraestrutura do dia para a noite. Então, haveria aí que haver uma estratégia um pouco mais prudente no falar. Volto a dizer, não é não fazer, mas é na maneira como você conduz. Se a China retaliar, ele vai ter mais uma dificuldade já nessa previsão de contração do PIB de 2,8%, mas espero que isso seja compensado pelo superávit primário das contas e pela contenção da inflação, que gera um ganho real para aqueles menos favorecidos. Excelente, professor. Agora, meu querido Fábio Tom, já vou emendar aqui em outra informação, mas você comenta sobre a Argentina. Eu só vou fazer um contraste aqui com o Brasil, tá? Nosso amado país que está sendo massacrado por essa esquerda, por esse cachaceiro que subiu a rampa, né? Vamos lá. O rombo provocado aqui no Brasil pelas despesas do governo Lula, que prometeu déficit zero, já superou 79,2 bilhões nas primeiras semanas de 2024. Foram 771,8 bilhões de reais torrados em despesas, segundo o portal da Transparência, com arrecadação inferior de 692,6 bilhões de reais. Em 2023, as contas públicas fecharam o ano com déficit. Você só ouve isso, né, nesse desgoverno, déficit de 250 bilhões de reais. Mas se a diferença entre os gastos e receita continuar no ritmo atual, até o fim do ano, o rombo do ano passado pode até dobrar, segundo informações do site Diário do Poder. Fábio Tom, o que você tem a dizer sobre esse contraste entre a Argentina com o atual governo de Milei e o Brasil com o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva? A gente vê que o Milei, né, ele pega um país destruído e ele consegue pouco a pouco melhorar o país e sendo sabotado, né? Existe uma sabotagem. A esquerda, ela quer que o barco afunde com eles dentro. Eles querem terminar com a Argentina, eles querem afundar a Argentina. Então existe uma sabotagem contra o Milei. E no Brasil você vê o contrário. O Lula pega um governo, um país crescendo, e ele afunda. Quer dizer, o Milei pega um país destruído e ele tenta levantar, o Lula pega um país crescendo, ele tenta afundar. Então você vê o que o Milei está fazendo, que é, ele está dando mais liberdade, ele está tirando as burocracias, está diminuindo o Estado, ele está fazendo com que as coisas funcionem, e o Lula, ao contrário, ele quer comprar as empresas privadas e botar no bolso, ele quer comprar empresas. Eu estava lendo uma matéria até, incrivelmente, da Globo, falando, né, sobre o rombo, que as pessoas estão falando da Petrobras, mas eles esqueceram que tem um rombo maior, que o Lula está querendo comprar essas empresas que são problemáticas e escondendo o rombo. E aí eles dizem, né, como o Lula sempre fala, mas empresas como Petrobras só tomam conta do rico. Eles esquecem que o dinheiro que a Petrobras fez no governo Bolsonaro, esse dinheiro é colocado no Tesouro. E esse dinheiro que é colocado no Tesouro paga pela Bolsa Família, paga por tudo isso. Então o Lula é um mentiroso,
ele está conseguindo destruir o Brasil porque ele usa o mesmo método que nunca deu certo, né? O Milei, ele usa o método que dá certo, sempre deu certo, é só você ver os países que deram certo, ele está copiando esse método, e o Lula copia os métodos que nunca deram certo. A definição da insanidade mental é você fazer a mesma coisa, né, e querer um resultado diferente. Então, o Lula copia os países que afundaram e ele está pensando que alguma coisa vai acontecer, que ele terá um resultado diferente. Não terá. O grosso está chegando, como ele mesmo falou, e na Argentina, se não fosse a sabotagem, a Argentina estaria muito mais adiante. Eles vão tentar sabotar, eles vão usar de tudo para tentar parar o Milei, mas o Milei está dando certo. Então você vê aqui a grande diferença de um país que está dando certo e um país que está dando errado. E os dois estão fazendo exatamente o oposto um do outro. E se o Lula quiser fazer bem, é só copiar o Milei. Se o Lula copia o Milei, o Brasil vai bem. O grosso para de entrar. Então é uma coisa bem simples da gente ver, cara. Eu acho que o Lula, ele não, na verdade, né, melhorar a economia do Brasil. Muito pelo contrário, eu sempre digo isso, sempre vou dizer. Este cara veio aí como candidato a presidente da República apenas para se vingar daqueles que tiraram a sujeira dele debaixo do tapete, e se vingar, sim, por que não, do povo brasileiro que vibrou, o povo de bem que eu digo, que vibrou quando esse cara estava atrás das grades por corrupção. Vamos lembrar disso, né? Querido Rafael Sanzio, o que você acha de tudo isso, esse contraste Argentina e Brasil? Eu vou dar uma perspectiva diferente, né? Eu não sou especialista em economia, mas deixa eu dar. Mas eu não vou fazer um comentário sobre política, mas sim sobre a parte geopolítica e estratégica. Quando a gente observa a estratégia do Milei como o. Nossa, eu esqueci o nome, desculpa. O primeiro que comentou, eu sou muito ruim de nome. Daniel. Daniel. Eu sou muito ruim de nome, cara. O que o Daniel falou é associado às políticas do Fórum Econômico Mundial. A gente tem que entender, o Fórum Econômico Mundial, ele é uma organização onde os stakeholders, os associados, colocam dinheiro ali e escolhem os seus candidatos ao redor do mundo. O Milei teve, eu vou dizer para o bem da Argentina, mas eu sou completamente contra o Fórum Econômico Mundial. Para o bem da Argentina e para a reconstrução daquilo que estava saindo da mão lá pelo peronismo, o Milei resolveu, houve um lobby para que ele estivesse ali, para que ele ressuscitasse a Argentina. Isso é importante. Só que, eu até comentei na época das eleições, assim, o Milei é a favor de políticas que justamente eu tenho grandes críticas, e eu creio que é justamente para a destruição da sociedade. Quando eu estive no CIPAC, eu tive a oportunidade de estar ali naquele meio e observar o que ele, os seus assessores, outros também ali, outros peers ali, bons ali da América Latina estavam fazendo. Eu percebi que era uma necessidade de ressuscitar aquilo que já estava saindo da mão. Então, o que está acontecendo na Argentina é justamente uma estratégia. Tanto, por exemplo, a China põe dinheiro no Fórum Econômico Mundial. E daí a Argentina está loteada pela China. O Brasil e a Argentina têm um potencial gigantesco, aqueles bilhões de pessoas. Você acha se o Brasil ou a Argentina tiver cacife e fala assim, não vou exportar para a China? Quem vai alimentar aqueles bilhões de pessoas ou ao redor do mundo? É justamente o Brasil e a Argentina. Só que a gente um pouco subestima o poderio do que a gente tem, porque isso é estratégico. É uma guerra de narrativas de onde faz a América Latina como se fosse, não vale nada, eles dependem. Não, esse foi o maior erro um dos erros do ex-presidente Bolsonaro, que é justificável porque ele não tinha um apoio e foi traído justamente pelos melancia que estão aí. Eu creio assim, essa ascensão da Argentina novamente, isso é um ponto muito positivo. Mas só que isso não justifica outras coisas. Mas eu creio que está indo no caminho bem. Depois eu posso explicar em outro momento. Referente ao Brasil, a gente sabe que o PT não era o objetivo do sistema, do establishment brasileiro. Então, o PT, todos esses cortes, todos esses rombos, é justamente o PT está colocando dinheiro no plano de poder deles. É o Foro de São Paulo. Eles estão ali, esse desinvestimento no Brasil, para onde é que está indo?
A Odebrecht acabou de ganhar bilhões em licitações aí, de novo. É até... Cara, quando eu vejo essas notícias, cara, assim, eu não comento nada para não dar ibope para essa gente, mas, assim, é algo surreal. Não sei se vocês entendem. Eles destroem o país, estão destruindo, ó, menos de 2 anos, o país já está no fundo do poço. Não tem dinheiro para nada. Aí vai o neto da Dilma comentar lá no X, lá no Twitter, assim, com Lula a família tem dinheiro, com Lula... Só que o IBGE, já mexeram no IBGE para mudar a forma como eles mexem, como eles analisam, né? Manipulando através dos números. A gente sabe muito bem como funcionam essas coisas. Tem até um livro bem atual. Tem 2, né? Que é um mais antigo, que eu esqueci o nome do autor, bem pequeno, mas tem um dos que é Perils of Perception, lá do Instituto Itson. O professor ensina justamente, o nome dele é Bob Duff, ele ensina justamente como funciona essas políticas na América Latina, de manipulação dos números. É que eu não sou bom mesmo em economia, né? Mas eu percebo através do que eu entendo. Geopolítica é propaganda. Então, o que a gente está vendo aí é justamente um desinvestimento para o PT investir no plano de poder dele. Só que o Lula não era um candidato aí do sistema, né? O que é assim, foi uma traição que o ex-presidente sofreu, e aí o Lula está enchendo os bolsos, né? Quem é que vai tirar eles? Vamos ver, né? Excelente, meu amigo Rafael. Deixa eu dar um recadinho então para minha audiência aqui. É preciso lembrar que este canal aqui é um canal independente. O que significa isso? Que nós não dependemos de nenhuma ajuda ou financiamento governamental. Nós dependemos apenas de vocês, que são a nossa audiência qualificada. Então, se você puder fazer uma doação de qualquer valor aqui para o canal se manter no ar, fatorpoliticobr@gmail.com é a chave Pix aqui do canal, ou aponte a sua câmera do seu celular para o QR Code que também aparece na tela e você poderá financiar, monetizar este canal aqui, que precisa muito da sua ajuda, tá bom? Agora sim, podemos seguir aqui para a nossa próxima pauta, que seria aí o TikTok proibido nos Estados Unidos. E eu quero chamar já o nosso querido Fábio Tom, que tem informações aí precisas sobre isso. Ô Fábio, que história é essa de quererem bloquear o TikTok, de serem usado aí nos Estados Unidos? Cara, primeiramente, isso aí já é mais um grande problema, porque isso é estratégia, isso é geopolítica, isso não é liberdade de expressão. As pessoas, elas vão naquela análise rasa, né? Estão proibindo liberdade de expressão. As pessoas sabem que o TikTok é proibido na própria China. A própria China não tem TikTok. Na China. Então, o produto chinês não é legal na China. Então, pessoal, isso é uma jogada estratégica de geopolítica, não tem nada a ver com liberdade de expressão. É uma coisa... O que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, e muitas pessoas não têm falado sobre isso, é que o que eu mais vejo nos Estados Unidos, essa briga, né? Aqui na Califórnia agora a gente tem que ter só carros elétricos, né? Então, carros elétricos. Só que a gente não tem eletricidade, mas quer criar carros elétricos. O que eu mais vejo acontecendo agora nos Estados Unidos são o que a gente chama aqui de data centers, quer dizer, são lugares gigantes que tem dentro dele computadores gigantes que ficam armazenando informação. É uma fazenda de informação. Tudo agora é informação. O Tesla é informação. O carro elétrico chinês, informação. Os óculos agora, aqueles óculos eletrônicos, informação. Tudo é data. Tudo. Então, o TikTok é informação. Tudo é uma guerra de informação, uma guerra fria, que ela vai muito além dessa discussão rasa de que, oh meu Deus, eles estão agora contra a liberdade de expressão. E primeiro que o TikTok não foi proibido nos Estados Unidos. O que foi falado é o seguinte, enquanto essa empresa, o TikTok, pertence à China, ele não pode estar nos Estados Unidos. Se o TikTok for vendido para uma empresa americana, ele pode estar nos Estados Unidos. Então a proibição não é o TikTok. A proibição é quem está por trás disso tudo. Agora, o que nós estamos tendo, a pergunta é, são 170 milhões de americanos no TikTok. Eu acredito que os carros chineses, os carros elétricos chineses, serão proibidos não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro.
Porque se você tiver aquele carro, você terá informação. A informação será passada para a China. Ele sabe aonde você dirige, ele sabe onde você mora, ele sabe onde você vai. Então, a nova guerra que está chegando no mundo é exatamente essa. Por exemplo, todo mundo sabe quem você é, sabe os seus hábitos. Porque agora a gente está fazendo, depois que nós tivemos a pandemia, nós começamos a fazer compra online. Nós começamos a fazer mais online. Mais coisas online são o que? Mais data, mais informação. Então, eles precisam de mais computadores para armazenar todas as informações que ele recebe. E cada vez mais eles sabem quem mais você é, o que você gosta. Cara, tem uma pesquisa aqui, eu estava lendo esse livro interessantíssimo, que esse esse matemático, ele criou um algoritmo que do Target. O Target é uma loja gigantesca aqui nos Estados Unidos. Ele criou um algoritmo que, pelas coisas que você compra, ele sabe se você está grávida, quanto tempo de gravidez e quando o seu filho irá nascer. Cara, um computador, um algoritmo sabe disso, através das coisas que passa na maquininha. Por quê? Porque nada é mais importante para esse tipo de loja do que a mulher grávida. Porque a mulher grávida, ela começa a comprar no negócio, vira um hábito, ela tem um filho, continua comprando ela e o filho na mesma loja e vai crescendo. E eles conseguiram chegar a 95% de accuracy. 95% de todas as pessoas que passam no caixa, eles têm 95% de certeza quem está grávida, quem não está. Cara, o computador sabe que a mulher está grávida antes do marido ficar sabendo. Para você ver o nível que nós estamos. Então, o TikTok banido é questão de geopolítica, poder, porque informação é poder. Agora, nós podemos discutir se isso seria algo legal ou não, banir isso aí. Isso pode ser uma armadilha para depois banir, porque, por exemplo, se você bane o TikTok dos Estados Unidos e o Facebook se tornou inimigo dos conservadores nos Estados Unidos, declaradamente pelo presidente Donald Trump. Se fica o TikTok fora, isso dá força para o Facebook. Sabemos que o Facebook é um grande doador de dinheiro para a esquerda americana. Então, aí a gente começa a entrar em outra área. Mas foram o quê? 352 deputados que votaram em favor de banir, de não permitir que o TikTok esteja na mão da China. Cara, é a grande maioria. A maioria dos republicanos e democratas se uniram nessa ação. Então eu vejo que a gente poderia fazer uma live aqui de 2 horas só debatendo sobre isso, porque é uma guerra de informação. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é muito raso, é muito mais forte que isso, é muito mais estratégico, porque quem tem conhecimento tem o poder, quem tem poder vence. É uma guerra de geopolítica, cara. Eu acho que a gente podia falar muito sobre isso hoje. Então vou passar a bola aqui para o professor. Professor, o que o senhor acha sobre a fala do Fábio? Ele começou falando que é uma estratégia. O que seria estratégia nesse caso do TikTok? Olha, o Fábio colocou muito bem essa questão, né? Alguns levantaram a possibilidade de que a aprovação desse HR 7521, que é o projeto de lei que foi aprovado, que foi para o Senado, traduzindo em miúdos, é a Lei de Proteção aos Americanos contra aplicações controladas de adversários estrangeiros. Então, o Fábio colocou bem, não é banir, é desinvestir o TikTok, fazendo ele ser comprado por alguma empresa americana. Porque, naturalmente, ele é um instrumento geopolítico que você não vai pegar simplesmente ele e jogá-lo fora. Okay? Se você só vai bani-lo se nenhuma empresa americana puder comprá-lo. Veja bem, a iniciativa, essa HR 7521, contra aplicações controladas de adversários estrangeiros. Alguns, claro, num momento de retórica, ingenuidade, isso afeta a primeira emenda, o direito de expressão, mas não é geopolítica, né? Marketing e controle de narrativas é apenas uma fração da geopolítica. A geopolítica é uma coisa muito mais complexa e profunda. E nesse caso, o TikTok, como o Fábio colocou corretamente, é um instrumento de geopolítica, né? O TikTok ele vicia, o TikTok forma opinião, o TikTok vende informações, coloca na cabeça das pessoas, e principalmente dos jovens, hábitos de consumo. Então, na verdade, é uma verdadeira arma, como o Fábio colocou, o Facebook também, e vários outros, Instagram, etc. Então, essa estratégia, que é uma reação típica do fato
dos republicanos lá nos Estados Unidos terem assumido a maioria na Câmara, tá? Porque muitas coisas que estão acontecendo agora, por exemplo, como o processo contra o Hunter Biden, filho do Joe Biden, né, levantando aquelas questões do laptop dele, das ligações da família Biden com a Ucrânia, com a Rússia, com a China, etc. Tudo isso só foi possível porque os republicanos tiveram maioria na Câmara, ainda que não tenham no Senado, que ainda é maioria democrata. E é fundamental, eu acredito, Mário e todos que nos ouvem veem, realmente ter algum controle sobre essas questões de divulgação, onde não é uma questão de censura. As pessoas têm que ter informação, mas outra coisa é você moldar. Alguns compararam, inclusive, o TikTok a uma droga, a uma questão mesmo psicodélica, né? Que ele cria, ele coloca situações. Então, você tem que, muitas vezes, defender o interesse nacional, a segurança nacional. Como foi também colocado, nem a China permite que a sua própria mídia leve em conta o TikTok. Então, é uma estratégia, foi importante. Vamos ver agora como vai transitar mais à frente no Senado. Mas, voltando, não é o banimento, é o desinvestimento. Okay? Inclusive, segundo se tem informações, 2 empresas grandes americanas já estão se movendo para comprar o TikTok. E outro pedacinho, professor, o senhor botou muito bem, Mário, eles são muito fortes entre os jovens, né? O TikTok é o jovem, eles estão trabalhando com o jovem. E como foram 352 votos contra 65, então eu vejo que vai passar com facilidade também no Senado, porque a diferença é muito grande, né? Você tem muitos democratas que votaram também a favor. Só uma observação, Fábio, muito bem colocado. Foi uma das maiores votações bipartidárias que teve. Nos últimos Inclusive, anos. Biden já disse que se bater na mesa dele, ele assina na hora. Exatamente, meus amigos. Eu queria saber agora a opinião do Miorim, grande Miorim, para falar aqui sobre se é uma estratégia, né, Miorim? Se é realmente o TikTok influencia... eu vejo algumas coisas que influenciam para o bem, mas mais para o mal. O que você acha disso, Miorim? Eu preciso, nesse sentido, comentar uma coisa que eu acho bem razoável. Inclusive, devo discordar dos que vieram antes de mim, o Fábio e o professor Luiz Vale, que, assim, nós estamos agora, eu acho que precisa ser colocado isso, numa rede americana. Então, o YouTube é uma rede americana. Todas as principais redes sociais responsáveis por 99,5% do tráfego mundial são americanos. O Google e o Facebook, juntos, eles correspondem a 50% do tráfego global. Só o Google e o YouTube. Se todas essas coisas se aplicam para o TikTok, então elas se aplicam 1000 vezes mais para o YouTube. Parece ser o caso que, se nós levássemos em consideração esse posicionamento, nós deveríamos desinvestir o Brasil. O que desinvestiria? O fator político. Isso é, nesse sentido, uma necessidade de nós identificarmos que não é porque uma determinada empresa possui uma determinada raiz que nós devemos enxergar nesses meandros. E uma das coisas que me deixa, nesse sentido, preocupado é o fato dos colegas estarem adotando uma posição que os democratas também estão concordando. Por que os democratas também estão concordando com isso? Porque os democratas têm uma disputa já muito antiga em relação ao TikTok, que o TikTok na Rússia, o TikTok em Israel, o TikTok em várias regiões é considerado uma rede de direita. Isso é uma coisa que raramente é percebido. Mas a utilização do TikTok em cada um dos lugares é uma coisa que depende do seu público base. O seu público base no Brasil, o seu público base nos Estados Unidos, acaba sendo um público de esquerda. Mas existe uma vantagem geopolítica que eles querem impor. E o que, eventualmente, eles tentam fazer é aplicar os princípios que vão fazer com que o discurso fique de determinada forma ao mundo. Então, eles querem aumentar o impacto democrata, das ideias democratas, como meio de soft power. Há, nesse sentido, 2 grandes elementos do soft power. É a continuidade e a capacidade de sobreposição. Os 2 elementos fundamentais do soft power estão nessa medida. E há a necessidade da percepção dessa movimentação. E, principalmente, gente,
é muito importante que quando a gente fala de uma questão de liberdade de expressão e a gente fala de uma questão de informação, a gente precisa entender quais são os contextos em que as coisas estão colocadas. Então, por exemplo, o professor Fábio colocou aqui a noção da target. Gente, a pesquisa da target sobre Big Data era baseada em pessoas que tinham, e olha só se vocês não acertariam também, eram mulheres que tinham tomado 2 vezes anticoncepcionais abortivos e feito pelo menos 3 testes nos últimos 60 dias. Vamos concordar que alguém que fez 3 testes de gravidez nos últimos 60 dias e tomou pelo menos 2 anticoncepcionais abortivos, provavelmente está grávida, né? Então, o que eles fizeram foi enviar esses elementos para lá. Então, ao entender isso, a gente entende, não, parece que a Big Data não é tão poderosa assim. Eu também enviaria, se fosse o caso, se eu fosse uma pessoa da Target. Entender efetivamente que a informação e os mecanismos de veiculação da informação, eles estão geralmente associados a uma noção de distribuição. Como assim distribuição? Quanto mais informação as pessoas têm sobre tudo, mais produtiva é a nossa cadeia global e menos cada informação importa. Quando você diminui a distribuição da informação, você faz, por exemplo, com que o governo, com que as entidades de controle, com que as entidades de propaganda, e foi assim que a gente ficou com o Brasil do jeito que é hoje, elas tenham uma capacidade de expressar e de controlar o que você está fazendo, que foi, inclusive, o que fez o FBI se tornar tão forte. Por quê? Porque a maior parte, lá eles tiveram o equivalente à nossa LGPD 20, 30 anos atrás. Isso limitou a forma como eles tratavam informação lá e fez com que houvesse um crescimento significativo nos chamados backsploits, que são quando uma empresa, de alguma forma, deixa a outra prejudicada, já ativamente, deixando um código falso ali que vai ser usado para espionagem. E, é lógico, todas as possibilidades de discurso velado, ou seja, quando eu levo alguém para uma outra plataforma, que não seja essa que eu tenho aqui, essa informação ela é vazada, ou seja, tudo para mim, nada para os inimigos. Então, é nesse sentido que eu acho que é verdade, é mais do que liberdade de expressão, mas a gente só tem a perder, porque a liberdade de expressão, como princípio, nos ajuda a identificar quais são as raízes epistemológicas que a gente está buscando. Só uma observação, Mário, por favor. É só para aquele que nos ouve e vê não ficar confuso. Liberdade de expressão é ótimo, todos queremos, desde que a pessoa que recebe a informação possa decodificá-la. Eu não vou pegar uma criança de 4, 5 anos, submeter ela a informação de pedofilia, de abuso, isso entender que ela vai saber decodificar aquilo e lidar com a informação sem problema. Quer dizer, você vai pegar uma criança de 6, 7 anos, vamos deixar as informações livres, bota ela para ver algo que ela não deveria ver, sem a presença dos pais, sem nenhum discernimento, e tudo bem, está tudo bem para ela. Não estamos falando, pelo menos eu não estou falando aqui, de cercear informações. Eu estou falando aqui de escolher corretamente os meios e a forma como a informação chega à pessoa. Esse libertarismo de pode tudo, né, chega a qualquer informação a qualquer um, então por que as crianças não podem ser submetidas a qualquer programação? Porque existe uma coisa chamada programação subliminar, porque existe uma coisa ligada à programação psíquica das pessoas, que vai no seu subconsciente, que é muito usado pela China. Quem conhece operações de inteligência, PSYOP, sabe como são essas operações, que estão muito além desse conceito de simplesmente liberdade. São operações de programação de subconsciente, de inconsciente coletivo, operações para as quais os maiores exércitos do mundo têm divisões inteiras e agências dedicadas a isso, a fazer o controle para influenciar as opiniões, criando controles de narrativa e formatando as pessoas para determinadas opiniões ideológicas. Então, assim, não estou dizendo sobre controle de informação no sentido de restringir a informação para quem tem condições de lidar com informações, tem discernimento para isso. E, claro, não serei eu a criar um critério de quem pode ou não ter informação. Mas, obviamente, há uma operação em andamento a nível mundial que não pode ser simplesmente solta, livre, porque a maioria das pessoas não tem condição de lidar com isso. Mas aqui, Mário, mas eu não falei isso. Em momento algum eu defendi criança de 4, 5, 6, 7 anos. A plataforma é proibida para menores de 13 anos. E assim, o argumento libertário não permite tudo. De novo,
É só observação de que a plataforma é dirigida a pessoas acima dos 13 anos. Se isso não for levado... Não, mas é completamente diferente. O cenário que você retratou de uma pessoa menor, de uma criança usando esse conteúdo, não é um cenário possível de acordo com as diretrizes que a própria plataforma colocou para ela. Não. É mais do que possível, é usual e tem acontecido. Não, mas é culpa das famílias. E as famílias devem gerenciar seus próprios filhos. Não é culpa nesse sentido de nada que a plataforma tenha feito. Ela deve identificar e remover. Mas a família, nesse sentido, é um centro formador de qualquer possibilidade conservadora, de qualquer possibilidade social, e ela deve ser, efetivamente, quem está no controle disso. 13 anos é o mínimo. A partir de uma pessoa de 14 anos, me parece bem razoável que ela tenha noção de que informações ela está recebendo. E se a família, antes disso, não o fez, é responsabilidade da família. O Estado não deve controlar as crianças pelas nossas famílias. O Estado não deve controlar as famílias. As famílias têm que ter o discernimento. Só que existem ali instrumentos de controle, que não é isso que você está pensando, tá? Que são das agências de inteligência, que levam, inclusive, volto a dizer, existem estudos onde o TikTok é comparado a um produto que gera transtornos mentais. Existe também, se você pesquisar, shows que ocorreram onde as pessoas desmaiaram em shows devido ao padrão de frequência da música e do som que estava ali. A coisa é bem mais profunda do que simplesmente uma questão de liberdade de informação. Mas um ponto aqui, eu acho que o querido não entendeu. Por exemplo, nós não estamos dando nossa opinião pessoal. Nós estamos falando de geopolítica. Existe uma guerra entre a China e os Estados Unidos. A China proíbe YouTube, Facebook e Instagram. Está tudo proibido na China. Então, a briga dos Estados Unidos contra a China é pagar pela mesma moeda. Agora, a minha preferência era que o Facebook funcionasse na China. Por que o Facebook não funciona na China? Por que o YouTube não funciona na China? Por que o Google? Porque eles são ditaduras. Exatamente. Então você tem que lutar com a ditadura com as mesmas armas que a ditadura. Nós somos. Cenário igual a uma ditadura. Os não, meios não nós. Se o cara vai me dar tiro, eu vou dar tapa na cara dele, eu vou dar tiro também. Se a China está me atacando, ou seja, não permite que eu pegue informação dele, porque a guerra é uma guerra de informação. A China fala, você não entra aqui porque você vai pegar minhas informações, eu não sou maluco, então eu vou deixar a China entrar aqui para pegar minha informação, então vale o que ele quer e o que eu quero, não. Então, mas a polícia não tem paridade de meios com os bandidos. Mas você está olhando, você está olhando a sua vontade, você não está olhando os Estados Unidos. A polícia não tem paridade de meio com os bandidos. Os bandidos estupram, torturam e fazem todas as coisas. Ela não tem paridade de meios com essas pessoas. Por que nós dizemos que a polícia não deve ter paridade de meios? Porque isso faria com que a polícia fosse demoníaca. Faria com que a polícia adotasse princípios que são princípios de bandidos. É por isso que nós não damos os meios da polícia, os meios dos bandidos para a polícia. Você está falando coisa pessoal, você não está comparando os dois países. Mas não é coisa pessoal. Você está falando de coisa pessoal, a gente está falando de geopolítica. Eu entendo isso. Tudo que eu estou dizendo é a escolha de meios, do ponto de vista do enfrentamento de algo ruim, e eu concordo nesse sentido que a China é uma ditadura. Ela precisa ser tratada da mesma forma como nós agimos do ponto de vista das articulações e das possibilidades sociais. E quando a gente faz isso com a polícia, você concorda com absoluta certeza que o problema da segurança, e essa é uma solução adotada no mundo inteiro, os bandidos sempre têm meios muito mais violentos, perversos do que a polícia. E ainda assim nós limitamos a nossa polícia para agir. Você pode falar do El Salvador. El Salvador mudou isso. Mas o grande lance é El Salvador, por acaso, eu até conversei. Eu compreendo a situação de El Salvador. El Salvador falou assim, eu vou usar as mesmas armas dos meus inimigos e acabar com o problema. O problema acabou, não acabou? Mas você sabe o que aconteceu lá em El Salvador? Nesse caso, eu acho que é excelente. Porque El Salvador foi um caso que eu acompanhei enquanto libertário, e eu, inclusive, conheço os grupos gerais e os grupos que organizaram lá em El Salvador. Vou lhe dizer duas coisas sobre El Salvador. Primeiro, a quantidade de pessoas presas injustamente hoje é maior do que o número de pessoas que foi preso por Alexandre de Moraes. Então começa por aí. Pessoas presas que nós não sabemos, nós estamos muito longe de saber. Então você concorda com El Salvador, mas não concorda com os Estados Unidos? Não, veja, eu não concordo com El Salvador. Você eu estou dizendo justamente... Claro! O que o Bukele está fazendo? O que o Bukele está fazendo? O que o Bukele acredita que ele pode fazer? Ele acredita que ele pode pegar o dinheiro do mundo inteiro e reconstruir a nação com isso.
Mas o que ele está fazendo do ponto de vista de números de educação, números de saúde, números de abandono familiar, ele está quebrando o país internamente. Só que o que ele está fazendo, para isso nós vamos usar os bonds, o dinheiro do mundo para fazer isso. Não dá para fazer isso em escala global, porque ele está dependendo justamente dos lugares em que as pessoas têm civilidade, nos lugares onde os valores são corretos, para que esses lugares mandem o dinheiro para ele recompor o país que ele está justamente dilapidando internamente com essa medida. Para que você o defenda. Mas é isso que eu Ok. Pessoal, ok. A gente se acalorou aqui no debate, que acabou virando uma tribuna de debate aqui. Eu vou precisar cortar vocês neste momento. O nosso querido Rafa iria comentar agora, mas nós temos mais 2 pautas a seguir aqui. Na verdade, o que eu queria saber realmente do Daniel, e eu vou falar logo mais, é sobre o dossiê que ele preparou do PSOL, né? E aí ele vai trazer mais informações para a gente. Antes disso, eu precisaria ouvir a opinião do querido Rafael Sanzio sobre a próxima nesta pauta, tá? O líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, disse que a única solução para acabar com a guerra em Israel é expulsar o primeiro-ministro Netanyahu. Daniel, você sabe alguma coisa? Pode explanar alguma coisa sobre este assunto? Estão todos contra o Netanyahu. Rafael, desculpa. Rafael. Tá, você falou, Daniel. Nossa, a pauta anterior ia dar meu ponto de vista e que amenizar um pouco mais. Eu gostei do debate, aí foi bem bom, mas você quer falar? Não, fica à vontade, então. Fica à vontade. Não, eu ia falar assim, a China é completamente diferente. Tem muitos casos, eu anotei aqui um monte de tópico aqui, deixa eu falar. Sim. Só que eu vejo essa estratégia dos Estados Unidos justamente para meio que tentar quebrar a China para frear ela um pouco. Mas eu particularmente sou contra, porque eles estão dentro da Casa Branca desde 1954. Eu até anotei aqui o livro como referência que eu tenho aqui. Eu tentei achar, mas não achei, que é o da Charlotte Thompson Eisenberg, que é o The Deliberate of Them Down of America. E aí não tem como eu bloquear o TikTok, eu tentar, não sei, fazer o que seja, sumir com o TikTok, sendo que as escolas, elas já têm a sua... já tá... O meu principal tópico é referente a essas questões de desconstrução da sociedade. As escolas em Boston, ou em Nova York, Califórnia, está infestada. O ponto é que os Estados Unidos tinham que se preocupar justamente em limpar essa psicose global, né, principalmente os Estados Unidos, disso que está afetando, que a China tem parte nisso. Só que a China também, ela não tem economia doméstica. Então, o objetivo dela é um objetivo global, de peers globais, de elites globais, que é para enfraquecer a sociedade por mais poder. Mas daí, se eu me aprofundar nisso, aí já vai dar uma hora. Bom, é bem delicado referente a isso, mas eu gostei bastante. Todos aí têm verdades em pontos, só que precisa só juntar alguns pontos aí para, enfim, na minha opinião. Pois bem, referente ao Netanyahu, parece que esse deputado, só esqueci o nome dele, até anotei aqui um segundo. Senador. Senador Chuck Schumer. Chuck Schumer, isso. Parece que ele não percebe. Parece não. Essa galera sabe das informações. Eles têm. Se eu que estou aqui isolado, aqui tenho informação privilegiada, imagina um senador dos Estados Unidos. Ele sabe justamente o que ele está falando. O problema não é o Netanyahu, o problema é simplesmente o outro lado. Tem um ponto do discurso dele que ele fala: os líderes da Palestina fazem vista grossa por Hamas. Eu falei, mas os líderes da Palestina é o Hamas. Tem outros ali, mas o principal líder da Palestina hoje é o Hamas, que usa os civis como escudo. Então, toda essa ideia, esse cenário ilusório criado pelo Ocidente, esses que apoiam a Palestina, inclusive, sexta-feira eu me convidaram para ir num evento onde era contra o aborto, contra essas coisas, uma igreja católica e bem grande assim,
a Palestina vai ser livre, isso é dissonância cognitiva das grandes, dentro de uma instituição católica ali, mas não são todos católicos, só essa galera aí. Pois bem, então, parece que essa desinformação, como o professor até falou, essa desinformação, essa manipulação, que principalmente que vem de dentro dos Estados Unidos, ali de dentro ali das principais áreas, principalmente esse deputado, que ele é descendente de judeu, parece que ele não vê o que está acontecendo lá em Nova York. Eu tive esse mês em Nova York, o Fábio sabe a quantidade de muçulmanos e o que se tornou a ilha de Manhattan. Um judeu, ele tem que ter muito cuidado ao andar em Manhattan. Eu vi isso com meus próprios olhos. Então, esse discurso de dizer que a culpa é do Netanyahu, é que ele perdeu o norte, isso é como acontecia quando eu era criança. Meu primo ia na minha casa, pegava meu brinquedo, eu queria tomar dele, minha mãe não me permitia, e aí eu ia usar a força, porque eu era uma criança, mas é meu e pronto. Agora, a gente tem uma invasão ali do lado de Israel, porque eles foram expulsos da Jordânia, do Egito, e de toda aquela parte ali do Oriente Médio, aquele povo, né, foi expulso dali. Agora, eles vão para o lado de Israel, obviamente, porque sabe dos princípios, e agora querem tomar a terra, matar, e o líder do Hamas disse, o objetivo dele é acabar com Israel. Isso é política nazista. Eu já falei da outra vez, Said Qutb, René Guénon, quem mais? O tio do Yasser Arafat, todos eles tinham um propósito, purificar o Ocidente. E a purificação do Ocidente vai ser o quê? Eliminar, literalmente, o princípio judaico-cristão. E quem que vai eliminar? Vão eliminar os cristãos, ou você se converte. Aqui na cidade que eu vivo, que é Córdoba, que foi sede do califado, você tem uma sinagoga judia aqui mantida historicamente. Cadê os judeus daqui de Andalucia? Cadê os judeus do Iraque? Então, é um assunto muito claro, só que ainda fica nesse salve a Palestina. Cara, isso aí é um título de idiotização. No caso do senador, de idiota. No caso do senador, é porque muito ali. Exatamente, querido. Muito obrigado pela sua contribuição. Vou perguntar agora para o professor. Professor, o que o senhor tem a explanar sobre isso, né? Parece que temos duas forças lutando no mundo, né? O povo e o sistema. No caso aí disso que eu falei agora, sobre expulsar o ministro Netanyahu, o que o senhor tem a explanar sobre isso? Vou pedir para o senhor, assim, só ser bem sucinto. Eu sei que é difícil um assunto como esse, tão sério, a gente resumir, mas é porque realmente o nosso tempo está escasso. Ok, Mário. Na verdade, assim, o que se percebe é uma postura do Biden, do governo americano, onde ele fala uma coisa, mas, na verdade, ele atua de uma outra forma. Né? O Fábio, conversamos sobre essa questão, ele precisa garantir os recursos do lobby judeu, que é poderosíssimo, mas também não quer perder os votos dos árabes que estão nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, você começa a perceber as tendências, não pelo que as pessoas falam, mas pelo que elas efetivamente estão fazendo. Saiu o relatório de ameaças da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, e lá tem um trecho onde fala claramente sobre a mudança do governo Netanyahu. Eu pediria à produção, se tiver a imagem que eu enviei, para mostrar a capa do relatório de inteligência de ameaças, e lá há um trecho onde eles ponderam, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, né, National Security Agency, FBI, etc., eles ponderam que percebem que haverá uma mudança de governo em Israel. Isso é um código, obviamente, né, porque, segundo eles, Netanyahu está enfrentando muita oposição. O Schumer colocou isso como um porta-voz. O Schumer colocou isso apenas de algo que já está sendo trabalhado por baixo do pano, ele colocando que o Netanyahu é um obstáculo à paz. Vocês querem outro exemplo? O general Benny Gantz, que já foi ministro da Defesa de Israel, e hoje é um ministro sem pasta, ele viajou aos Estados Unidos sem autorização do governo Netanyahu. Inclusive, Netanyahu foi muito duro ao dizer que ele deveria entender
que não existe, só existe um primeiro-ministro em Israel, ou seja, uma disputa dentro do gabinete onde ele hoje faz parte, e ele foi recebido pela vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala, foi recebido por congressistas. Veja bem, o que eu quero mostrar? Como alguém, um ministro, viaja sem autorização do seu governo, pelo contrário, por oposição, Netanyahu disse que não queria que ele viajasse. Ele foi no peito, foi com o seu dinheiro do seu próprio partido, não com dinheiro, para tratar de assuntos divergentes do assunto do governo. E é recebido pela vice-presidente dos Estados Unidos, que é esse relatório aí, tem bastante coisa sobre essa questão, eu mandei essa imagem, foi divulgado agora no início de março. Okay? Muito bem. Se ele viaja para Israel, viaja para os Estados Unidos e é recebido pela vice-presidente, isso se dá um caráter oficial a uma viagem, que é contrária à orientação de Netanyahu. Aí você pega esse relatório aí da inteligência, da comunidade de inteligência, e vê que eles já colocam uma possibilidade muito efetiva de mudar por um governo mais moderado. Tem um trecho do relatório que fala isso, por um governo mais moderado. Aí você junta isso, Schumer dizendo que o Netanyahu é um obstáculo à paz. Quando você começa a juntar isso, você percebe, para aqueles que estão acostumados nas agências de inteligência, que já há uma operação para desestabilizar o governo de Benjamin Netanyahu. Excelente, professor. Fábio, quer explanar algo sobre isso que eu acabei de trazer aqui? Isso aí é muito interessante. Eu conversei com o professor um pouco sobre isso. Nós temos que primeiro entender as peças, né? O Chuck Schumer, ele é o líder do Senado. Então, ele é o senador mais poderoso dos Estados Unidos hoje. E ele é judeu. E nós temos o Blinken, que é o cara mais importante do braço do governo Biden, que também é judeu. Esses dois, eles estão criticando o Netanyahu. O Netanyahu, poxa, qualquer pessoa que segue a política, a gente sabe que nunca foi uma pessoa tão forte no governo israelita, né? Ele cai, levanta, acusações de corrupção, tudo isso já aconteceu no governo Netanyahu. Mas só que eles estão tentando fazer uma jogada de geopolítica, mais uma vez, isso aqui não é política, é geopolítica, é poder e mais poder, não tem nada a ver com a opinião pessoal. O que acontece? O Biden, ele precisa estar na geopolítica, mas a única forma do Biden estar na geopolítica é se ele ganhar as eleições. Se ele estiver fora das eleições, acabou para ele, o Trump entra. Então o que ele precisa? Ele precisa, como o professor bem falou, o dinheiro do judeu, e ele precisa dos votos dos árabes que estão em Minnesota e Michigan. Esses dois estados, sem Minnesota, o Biden não ganha as eleições. E Minnesota tem uma população muito grande de árabes. Então ele precisa botar na cabeça da pessoa que é o seguinte: eu não sou contra Israel. Ou seja, se ele conseguir dizer que ele não é contra Israel, ele ganha o dinheiro do judeu. Mas eu sou contra o Netanyahu. Então ele está tentando botar o pé em duas canoas. Ou seja, eu quero ajudar os árabes, porque eu sou contra o Netanyahu, mas eu não quero prejudicar os judeus, porque eu sou a favor de Israel. Mas a realidade é, se o Benny Gantz entrasse em lugar do Netanyahu, eu tenho a certeza absoluta que ele faria a mesma coisa que o Netanyahu está fazendo. Então, é uma jogada política. É igual no Brasil. O governo Lula, ele critica o Netanyahu, ele critica Israel, mas a esquerda brasileira, ela tapa os olhos pelo que a esquerda de Israel está fazendo. A esquerda de Israel está apoiando aniquilar com todo o grupo de Hamas. É uma questão de sobrevivência, não é política. Quando a gente está entrando na questão da sobrevivência, as ideologias caem por terra. A direita junta com a esquerda e ele tenta sobreviver. Então, não importa quem estaria no poder ali, estaria fazendo exatamente a mesma coisa, que é tentando aniquilar o mal que é Hamas. Então é um jogo político, é um jogo de geopolítica, onde o Biden está numa situação muito problemática, porque, cara, tem que ser muito babaca para olhar para o Biden e ele vai acabar perdendo os dois. Ele vai acabar perdendo o apoio judeu e vai acabar perdendo o apoio dos árabes, porque ninguém consegue ser enganado tantas vezes pela mesma fala, porque todo mundo está começando a perceber que ele está com o pé nas duas canoas. Você é pró-Israel, mas você
também é pró os árabes. Como é exatamente isso? Então ele não consegue explicar esse jogo. Mas a jogada é essa, ele quer se manter no poder, e a gente, aqui nos Estados Unidos, tem uma piada, que é o Biden está lutando pela a solução de 2 estados. Quais os 2 estados? Michigan e Minnesota. É os 2 estados que ele está lutando. Ele não está lutando por Israel, ele nunca lutou. Basicamente isso. Excelente. Olha, agora eu preciso falar aqui sobre o excelente trabalho do canal do Daniel Miorin, que se chama Alta Linguagem, correto? Ele está criando, na verdade ele criou um dossiês, né, sobre nomes importantes do PSOL, e eu queria que o Miorin trouxesse todo o trabalho que ele tem feito, esse trabalho grandioso pelo Brasil, trazendo aí dossiês contra esses energúmenos da esquerda. Tá sem som, peraí. Opa. A gente tem um quadro lá no Alta Linguagem chamado Substância Política. Nele, a gente observa quais são as implicações políticas das motivações que as pessoas possuem e quais são os agentes políticos, de alguma forma, que levam efetivamente as movimentações a ocorrer. Uma das coisas que as pessoas se dão pouco conta é que as movimentações políticas, elas dependem de determinadas personalidades. Então isso é uma coisa que é muito raro identificar, mas o Bolsonaro, por exemplo, a personalidade do Bolsonaro indica quais serão as ações que poderiam vir a acontecer e poderiam vir a não ocorrer. A personalidade do Lula, da Janja, todos esses elementos, do ponto de vista da composição da política interna, são levados em consideração. Então, quando a gente descobre, por exemplo, que o pastor Henrique Viana, ele é um pastor que ele teve uma história de vida em que ele era de uma igreja batista, ele era de uma igreja bem conservadora, e ele teve um rompimento com essa igreja, e que ele começou a adotar determinados pressupostos e a conviver com uma noção de um Jesus histórico. Quem que é o Jesus histórico? Quem trouxe esse conceito? Um ateu chamado David Strauss. Na medida em que ele incorpora esse conceito na sua teologia, ele tem, então, toda uma visão de mundo ateísta para a própria forma de ver, uma forma de vida mundo secular, para a sua religião. E aí, quando ele se denomina pastor Henrique Vieira, ele propaga efetivamente essas ideias. Então, a gente olha para dentro da política, a gente procura cada um dos indivíduos, a gente faz um trabalho de inteligência política, que é justamente essa noção de quais são as relações dele, como essas relações se manifestaram, a quem pode ser que ele deva favores, a quem pode ser que efetivamente ele precise agradar. E a gente vai fazendo para a prefeitura, a gente pretende cobrir todo o panorama político. A gente pretende, nesse sentido, em relação à esquerda, ter feito um dossiê de cada um dos grandes deputados e figuras da esquerda, para que vocês consigam entender, ao menos, qual é o papel, qual é o fundamento, qual é a estrutura por meio do qual cada uma das pessoas pensa. E assim, um exemplo claro, no PSOL, quantos sabem que o PSOL acabou de passar por um rompimento com a chamada Corrente Socialista dos Trabalhadores? Quantos sabem quais são os motivos que fizeram o PSOL se separar do PT? Quantos sabem quais são as alianças, por exemplo, entre as diferentes alas do PT e o Lula contra as alianças das diferentes alas do PDT e o Avante, que é uma ala do Lula voltada principalmente à figura do Genuíno? Quando a gente começa a entender quais são essas movimentações políticas, a gente entende quantas dessas motivações políticas são reais, quantas são frutos de determinadas composições anteriores, e a gente começa a tornar a política muito mais previsível do que ela é normalmente. Então, o trabalho que a gente faz realmente é um trabalho de informar as pessoas em torno dessas questões e que elas comecem a ver o que tem ali de substancial e não o mais novo acontecimento do dia a dia. Acho que é mais ou menos nesse sentido do trabalho que a gente vem fazendo. E no caso do PSOL, que ele me pediu para comentar, o PSOL tem 2 características fundamentais. A primeira é que a ala deles ela é menos ideológica do que se imagina. É um partido que a base deles
é de uma série de pessoas que nem estavam satisfeitas com uma ala progressista, nem estavam satisfeitas com uma ala socialista. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Humberto Matos, por exemplo, que é um web comunista, ele fez parte aí, ele tentou se candidatar para o PSOL. Por quê? Porque não tinha nenhum partido socialista que tivesse pressão suficiente. Do mesmo jeito, tentou se candidatar pelo PSOL a Marinha. A Marinha era uma moça que tinha um público extremamente progressista, mas que ela era muito mais liberaleca, por assim dizer, do que qualquer coisa. Então, quando você olha o PSOL, você vê uma estrutura interna de agrupar, de ser um guarda-chuva de diversos partidos. E o segundo elemento, que é muito importante, é o financiamento que o PSOL possui dentro das principais empresas. Então, ele foi um dos mais interessados para que o financiamento se tornasse público, porque na medida que ele era privado, muitas das empresas centrais que tinham interesse em atuar para com o próprio PSOL eram empresas associadas a Gerdau, eram empresas associadas a grandes empreiteiras, eram empresas associadas a grandes multinacionais. Então, isso indica fortemente que o PSOL vai ser um partido que, na medida em que ele precisar, ele estará disposto a dar as mãos tanto para uma figura mais radical como um Boulos da vida, quanto para uma figura mais morna, quanto, por exemplo, uma Melchiona da vida que porventura quisesse se candidatar. É entender que as gradações do PSOL são todas previstas e geralmente financeiramente previstas por esses grupos de controle e pressão. É isso. Muito obrigado, meu querido, pelo seu trabalho, principalmente, e dizer para o público que está em casa que quem quiser, né, saber tudo o que acontece, principalmente nesse dossiê do Miorim, é só ir lá no canal Alta Linguagem. É só colocar no YouTube Alta Linguagem e vocês vão lá e se inscrevam no excelente canal do querido Daniel Miorim. Eu agradeço a sua presença, viu, Daniel? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. E peço desculpa, eu não queria brigar de forma alguma com vocês, inclusive, Luiz Vale. Eu gosto do seu canal, tá? É só porque eu tenho uma visão específica em relação à forma como essas questões deveriam ser conduzidas. Mas eu realmente gosto da análise de vocês, tá? Mas é saudável, o debate sempre é saudável, mas é porque realmente estourou o tempo, né? Mas se a gente fizer aqui eu vou falar para a produção fazer uma tribuna do debate aqui, aí nós vamos poder ir longe aí nessas ideias. Mas é importante ter esse tipo de debate, né? A democracia é isso. Muito obrigado, viu, Daniel? E nós esperamos ver você aqui mais vezes. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Eu preciso me despedir, então. Eu vou pedir para o Fábio dar as considerações finais e pedir para o pessoal seguir aí o seu excelentíssimo trabalho, Fábio Tom. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui, né? O debate é sempre bom, sempre bom. Eu acho que a direita, se há alguma coisa que a direita brasileira ela está deixando, não tem ainda essa qualidade de debate. A diferença da direita e a esquerda é que nós quatro aqui podemos discordar e debater educadamente, entender cada um. Se nós fôssemos quatro de esquerda e um discordasse, ele já teria sido cancelado desse canal, entendeu? Essa é a diferença da esquerda e da direita. Nós debatemos, nós colocamos nossos posicionamentos, tentamos explicar o porquê. Por exemplo, eu nem discordei do rapaz. É que eu nunca botei se você reparou, eu nunca falei minha opinião, eu nunca dei minha opinião. Eu falei Estados Unidos e China. Eu não sou Estados Unidos, eu não sou China. Eu fiz uma analogia dos dois países. A minha opinião ficou de fora. A geopolítica é assim. Você fala de países gigantes que estão brigando. Quem sou eu? Eu não sou a geopolítica. Esses países estão brigando. Eu sou só um cara mostrando quem está brigando com quem e por quê. É só isso. Então, galera, Deus abençoe vocês. Que vocês tiverem chance aí, inscreva-se no meu canal. É um prazer sempre estar com o professor, meu querido amigo aí, novo amigo, né? Conheço você agora. E muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos, galera. Obrigado, Fabião. Quem quiser, vai lá no Vida Gringa e no canal Fábio Tom também. São dois canais dele aí que ele faz um trabalho excelente. Querido Rafael Sanzio, eu quero agradecer a sua presença aqui, meu amigo. É a segunda vez que nós dividimos a bancada aqui e é sempre bom estar com pessoas inteligentes que trazem boas abordagens como você trouxe aqui.
Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estar com pessoas de onde eu vou aprender muito mais, o Daniel, o professor Luiz e o Fábio, e contigo mesmo. E eu tenho um trabalho que eu faço aqui, ó, Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado, do qual as pessoas pensam que eu trato de sexualidade aí, mas eu mostro e denuncio realmente essas ideias que tem um começo, um meio e vai ter um objetivo, né? Que é desconstrução da sociedade, transhumanismo, essas coisas. Só que o povo romantiza como se fosse direito, sabe? Por amor, dizem que é transfobia, homofobia, quando na verdade não. Eu acho que eu sou um dos mais que me importam pela saúde, não só de crianças, mas como pessoas que se identificam com o sexo oposto, porque tem algum problema que precisa ser colocado em pauta, não ser justificado, porque a estratégia dessa galera é isso e hormonar, nossa, é terrível, cara, é terrível. Enfim, eu tenho esse projeto e também futuramente eu vou publicar um documentário sobre isso, né? E obrigado, me sigam no Twitter, que é Rafa Sanzio 3 e Rafael com ph.sanzio lá no Instagram, tá bom? Sanzio com Z, né? S-A-Z-I-O. NZIO. É isso, N-Z-I-O. Muito E obrigado, obrigado. viu, Rafael? Muito obrigado e até a próxima, meu querido. Querido professor Luiz Vale, tem feito sucesso aqui em todos os domingos. Eu agradeço mais uma vez pelo senhor ter se disponibilizado a trazer mais uma aula aqui para a nossa audiência qualificada. Mário, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de interagir com todos, Rafael, Daniel, o Fábio, e é como o Fábio bem colocou, né? Nós temos a oportunidade de debater e na esquerda há um alinhamento absoluto, quem não está alinhado eles tiram. Nós não, nós podemos conversar, ver certas situações e debater com tranquilidade. Nós estamos vivendo uma guerra pelo controle, pela hegemonia no planeta, como eu já coloquei aqui, e essa guerra segue certos preceitos. Por exemplo, um deles é o Sun Tzu. Em A Arte da Guerra, ele diz o seguinte: se você conhece a si próprio e não conhece o inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. Se você não conhece nem a si, nem ao inimigo, perderá todas. Mas se você conhece a si e também ao inimigo, você vencerá todas as batalhas. Então, só para finalizar, TikTok e vários outros instrumentos são instrumentos de coleta de informação, onde aqueles que têm o controle do software coletam informações de hábitos de consumo, crenças, etc., das pessoas do Ocidente e podem influenciá-las, e aí é a peça bispo lá do jogo de xadrez que eu falo, para quebrar uma coluna dorsal do Ocidente, que é a sua união. Divide et impera, dividir para governar. Então, na verdade, o TikTok funcionou muito como uma coleta de informações, tem funcionado assim, e daí que ele foi, digamos assim, visado por essa HR em função dessa característica. Quero agradecer, não vou me alongar, eu gostaria de agradecer a você o convite. As pessoas sabem, percebem que a situação não é uma situação simples e normal, não é como foi no passado esse tipo de disputa, onde vários instrumentos estão sendo usados nessa guerra. E um deles é conquistar corações e mentes. Veja, só para concluir, Mário, é muito mais barato se você conquista corações e mentes, joga uns contra os outros e, por exemplo, causa uma grande divisão num país. Como os Estados Unidos hoje está muito dividido, muito exacerbado, essa quantidade de pessoas nas ruas, como o Rafael falou lá em Nova York, em Los Angeles, um país bastante fragmentado. Se você consegue fragmentar e dividir um país, você talvez possa vencê-lo sem dar um único tiro. E esse não é um pensamento estratégico deles, que tem muita paciência, tem muita calma para esperar. Ok? Eu agradeço a você, agradeço a todos que nos ouvem e veem, né, para que possam se preparar para os acontecimentos futuros. Muito obrigado, professor. Então, até a próxima. Espero vê-lo mais vezes aqui na nossa bancada. Até mais, querido. Até mais. Pessoal, siga lá no Checkmate Global, tá? O canal do professor é o Checkmate Global no YouTube, tá bom? Para você que ficou comigo até o final, quem puder fazer uma doação para que este canal aqui, como eu disse para vocês, somos independentes, ou seja, nós queremos ser dependentes de vocês que estão aí do outro lado,
para ajudar com que esse canal continue a crescer e continue no ar sem nenhum tipo de problema, tá bom? Principalmente problemas financeiros, porque as contas vão chegando, os impostos vão chegando e você pode fazer com que esse canal se mantenha no ar. Seja um mantenedor deste canal, doando aí no fatorpoliticobr@gmail.com ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Nós nos vemos nos próximos programas. Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Lembre-se de me seguir também lá no meu canal no YouTube, Direita no Brasil. É só colocar Direita no Brasil Oficial que vocês vão encontrar lá o canal do Mário Robert. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até a próxima. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas, você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta, temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado, você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. Oi pessoal, antes de mais nada eu quero te mostrar uma oportunidade que pode mudar esse novo ano para você. Financeiramente, você já pensou em ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro em dólar, mesmo estando aqui no Brasil? E você não precisa nem saber falar inglês, só precisa do seu celular. Talvez você não acredite, mas nós temos depoimentos de pessoas como a Ana Oliveira, que a gente vai trazer agora. Dá uma olhada no que ela está relatando, gente. Ela passou por uma mudança radical no início deste ano, onde ela acabou decidindo trancar a faculdade de enfermagem e literalmente se jogou nesse mercado, mesmo contrariando algumas pessoas próximas dela. E apesar de ser desafiador, a Ana decidiu investir em novas oportunidades e passou a se dedicar a esse novo caminho e, segundo ela, tá valendo a pena. Hoje, ela está com uma renda de $2.000. Então, imagina isso em reais. A Ana está conseguindo fazer quase R$10.000 por mês. E ela aprendeu a faturar em dólar dentro de uma escola de negócios digitais. Então, clica no link aqui abaixo, que eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. E o Thiago, meu amigo Thiago, vai liberar inclusive o primeiro treinamento gratuito para você aprender a faturar em dólar aqui no Brasil. É uma oportunidade completamente honesta e segura. E o melhor, que vai te pagar em dólar. Então, vai lá e aproveita. Vou deixar o link aqui na descrição da nossa transmissão.